Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Hélio Gustavo Educação Financeira. Aqui você aprende princípios para gerir e multiplicar o seu dinheiro, o seu capital. Por isso que eu chamo de finanças GGM, gerar, gerir e multiplicar. E uma das formas de multiplicar é usar tecnologia nos seus negócios. É usar ferramentas que vão automatizar alguns processos que podem ser automatizados. E um processo que pode ser automatizado hoje na era digital, na era da tecnologia, é o processo de captação e qualificação básica de leads, para que a lead que chegue ali para ter um contato com você, mais um a um, mais uma videochamada, seja uma lead qualificada, né? Então você consegue tirar grande parte dos curiosos, né? Não vão ser todos, mas você consegue tirar grande parte dos curiosos ao fazer com que ele siga essa jornada. Eu trabalho, né, aqui fazendo conteúdos na internet desde setembro de 2017. Comecei a vender cursos online desde agosto de 2019, 2 anos depois. Então eu não entrei aqui para vender curso. Eu entrei aqui na internet porque eu gosto de ensinar, eu gosto de falar. Então, independentemente das visualizações, dos likes que você vê aqui, e eu peço que você dê o like para ajudar a esse conteúdo a chegar para mais pessoas, eu estou aqui na internet porque eu gosto de fazer, eu gosto de ensinar. Isso é uma das premissas de educação financeira, é você fazer aquilo que você faria de graça. Né? Então você conseguir encontrar algo que tem demanda, algo que você tem habilidade e algo que tem demanda, tem habilidade e você faria ali de graça, ou seja, você gosta de fazer. Então quando você encontra essa tríade, você consegue escalar. E eu encontrei, eu gosto de ensinar. Então você vai ver os meus vídeos aqui, mesmo com poucas visualizações, mas porque eu gosto de ensinar. Eu gosto de ensinar o que está no hype, o que não está no hype. Eu gosto de ensinar o que dá pouca ou o que dá muita visualização. Eu gosto de falar, eu gosto de ensinar, eu gosto de me comunicar. Então, você sempre vai me ver aqui ensinando, falando. E durante todos esses tempos eu sempre publiquei e-books, sempre publiquei conteúdos, tanto em vídeo, como você está vendo, quanto em livros, né, em e-books digitais, em livros, né, lançados. Eu tenho livros lançados já. Inclusive, deixa eu mostrar aqui rapidinho. Então, eu tenho 5 livros lançados. Estou escrevendo o 6º agora, né? Tem alguns que já estão escritos, mas estão incubados, né? Depois eu vou dar uma... Mas eu gosto de falar, gosto de escrever. Mais vezes, eu tenho esse livro aqui, de robótica com inteligência artificial. Eu tenho esse livro aqui, de robótica educacional. Deixa eu mostrar aqui. Ó, de robótica educacional. Eu tenho outro livro aqui lançado sobre fiscalização de contratos públicos. Eu tenho outro livro aqui sobre capacitação do corpo diaconal, porque eu sou evangélico, né, e eu ensino na igreja também. Então tem aqui esse livro de capacitação do corpo diaconal. E tem o meu primeiro livro, que foi esse aqui, ó. Parábolas para Todos. Edifique seus estudos e escolha sua profissão. Combina temas técnicos de parábolas com aplicações bíblicas, né? Então, eu gosto de ensinar, gosto de escrever livros. Então, eu publico. Muitos desses e-books estão no formato digital. Inclusive, eu estou escrevendo, né? Em breve eu vou fazer um livro sobre finanças, né? Então, fica ligado aí. Então, esses livros eu disponibilizo e a pessoa faz o cadastro com seu e-mail e o seu número de WhatsApp. Durante todos esses anos que eu venho fazendo, né, venho publicando, veja, estamos em 12 de maio de 2026. Então, durante todos esses anos, existe uma base muito grande. Existe muitos e-mails aqui cadastrados, muitos telefones, muitos WhatsApp, muitas pessoas, muitos seguidores no YouTube, muitos seguidores no Instagram. Gustavo, qual é o teu canal do YouTube que tu faz os teus vídeos aí de tecnologia, de robótica, de programação?
O meu canal é o Hélio Gustavo Robótica com Inteligência Artificial. Então pode ver lá, né? Estou chegando a 20 mil inscritos. É porque é um nicho bem, né? Eu vou falar nisso depois em outro vídeo, mas é muito nichado aquele canal, tá bom? Eu tenho toda essa base, seguidores no YouTube, seguidores no Instagram, lista de e-mails, lista de WhatsApp, grupos de WhatsApp, eventos, públicos criados nas redes sociais de visualização de vídeo, né, no Facebook, no Instagram, de engajamento, enfim, tem toda essa massa. Mas tem muita gente que, primeiro, não tem mais interesse. Tem muita gente que está na base que foi apenas um curioso, está lá na base, é um curioso, mas não é o meu avatar, mas está lá na base. Por quê? Porque as pessoas vão e se inscrevem, mas não tem um interesse, mas não é o cliente ideal. Então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um processo de qualificação básica. Porque senão eu vou estar fazendo marketing para quem não tem interesse mais. Eu vou estar fazendo marketing para quem não é meu avatar. Eu vou estar fazendo marketing para quem não vai comprar. E não tem nenhum problema a pessoa não comprar. O problema é eu pagar, colocar o dinheiro em tráfego, colocar o dinheiro em aquecimento de conteúdos, em eventos, né, de lançamento, de venda de produtos, e a pessoa não comprar. Por quê? Porque ela não é o avatar. Então eu preciso fazer uma qualificação básica, ver quem da minha base realmente é meu cliente. E como tem muita gente, e é inviável entrar em contato um a um, apesar que eu faço um trabalho aqui de CRM, e todo dia eu falo com uma quantidade de pessoas, porque eu creio que no longo prazo isso faz diferença, e tem feito a diferença, né? A prospecção conecta com o futuro, então eu estou fazendo hoje, eu estou plantando a sementinha para o futuro, eu faço isso, mas o que eu quero fazer agora é uma ação em massa. Não tem como fazer uma ação em massa e ligar para 10 mil pessoas. Eu vou ser bloqueado no mesmo dia, né? No WhatsApp, nas ligações, vai dar spam. Então eu preciso usar automações que são autorizadas pelas plataformas. Eu preciso usar ferramentas oficiais que a plataforma não vai me bloquear. E eu preciso ainda seguir as políticas da plataforma para escalar e refinar o meu avatar. Então, o segredo de você vender mais é você encontrar aquele avatar que tem o melhor ROI, onde você vai fazer o melhor esforço por resultado, né? O gráfico de esforço versus resultado. Tem avatar que você tem que conversar um mês e depois ele decide comprar, vai lhe pagar R$50, né? Então, ele pagou, comprou, se tornou cliente, mas não tem uma boa margem. E chega uma hora que você quer ter mais margem. Então, de todos esses clientes, alunos que me seguem, que compraram, eu preciso entender quem é o avatar que tem um problema que tem uma certa urgência para resolver, que não é apenas um interesse, uma curiosidade barata, mas realmente é um problema que ele quer resolver, é um problema que ele não consegue resolver sozinho, é um problema que você tem expertise para resolver, é um problema que você tem a melhor solução, e é um problema que dá um melhor ROI, que ele aceita pagar um valor que vale a pena o seu esforço, né? Um valor que vale a pena o seu esforço. E esse valor que vale a pena o seu esforço, você precisa entender que você pode ter, por exemplo, um treinamento online, desse curso online, esse produto digital. Ao comprar, você não vai entregar. Por quê? Porque é um e-book, é um livro digital, é um curso rápido que ele só vai assistir, não precisa de suporte. Então, ele tem um baixo retorno, mas tem um esforço quase zero. Então, vale a pena também. Mas aí, você também não vai ficar investindo em marketing, fazendo live naquele ponto ali. Então,
esse trabalho que nós vamos fazer de automação vai nos ajudar a encontrar o avatar que mais compra, o avatar que paga mais e o avatar que tem, não necessariamente maior quantidade, mas não a quantidade que seja uma quantidade legal para você escalar. Porque também não adianta ter apenas um, né? Você tem que ter um avatar que pague um valor num ROI legal para você, que recompense o seu esforço e que ele consiga lhe dar escala. Porque também ele não pode deixar você preso, né? A gente está falando aqui de escala. Então, eu vou mostrar aqui para você alguns princípios aqui que nós vamos... vamos dizer assim, algumas premissas importantes para automações para marketing digital, né? Então, eu vou pegar aquele conhecimento que eu tenho de robótica, inteligência artificial, internet das coisas, marketing, e vou criar um modelo para mim, né? Criar um agente, criar um fluxo que me ajude nisso. Porque eu não tenho mais tempo. Antigamente, quando eu não tinha filhos, né? Eu tinha até mais tempo. Mas hoje eu não tenho mais tempo. Depois que eu tenho filhas, né? Eu não tenho mais tempo de ficar todos os dias, o dia todo, mergulhado, falando com um avatar ali, engajando com ele. Não dá mais. Eu respondo, eu faço uma live, comento, mas não é como antigamente mais. Então o que é que eu preciso fazer agora? Aprender ferramentas que vão me ajudar. Mais pra frente eu vou mostrar como contratar pessoas, tá? Mas nesse momento vamos falar sobre automação. Então, ó, vamos lá. Tá, anota aí. Vamos falar aqui de 12 premissas. Primeira premissa que eu queria falar é você coletar todos os dados da sua empresa. Então, antes de você querer automatizar, você precisa fazer e reunir os dados da sua empresa, né? A automação, ela não vai ser uma automação se não tiver dados. Então você precisa de dados, de informação da sua empresa, os números da sua empresa. Então esses dados são os ativos. Então tudo isso que eu falei aqui construiu um ativo para mim. E eu vou agora, vai dar um trabalho, mas eu preciso coletar todos esses dados. Então, primeira premissa é coletar os dados. Reunir tudo que você tem. Todos os ativos que você fez. Gustavo, que ativos são esses? Seguidores do Instagram, comentários do Instagram, comentários no direct, a pessoa que entrou em contato com você no direct. Então você vai pegar todo esse ativo. O que é que o Instagram me entrega de ativo, me gerou de ativo? Seguidores, comentários, engajamento, pessoas que entraram em contato comigo no direct, o que ela expôs ali. Então eu vou pegar tudo isso. Poxa, Gustavo, mas vai dar trabalho. Se você quer ter um alto resultado, você vai ter que ter um alto esforço. Ah, Gustavo, eu quero um alto resultado com baixo esforço. Normalmente, é só com quem faz coisas ilícitas, né? Que eu não vou citar o nome aqui. Coisas ilícitas para ter alto resultado com baixo esforço. Mas aqui eu quero ensinar você a ter alto resultado com alto esforço, né? Eu não quero ensinar você a ter baixo resultado com alto esforço. Não, isso aí... Eu quero que você tenha alto resultado com alto esforço. Por quê? Porque você conseguiu colocar o máximo de esforço e vai ter o melhor resultado ali, tá? Eu quero que você encontre o seu Pareto. O Pareto. Onde você vai colocar mais esforço e vai trazer mais resultado, entendeu? Então, encontrou o seu Pareto, foca ali, ó, se esforça bem muito no seu Pareto. A automação vai nos ajudar a encontrar a regra de Pareto do nosso negócio. Agora, só é possível quando você já tem dados, que é o meu caso, eu tenho dados. Então, eu vou gerar o Pareto do meu negócio. Segunda fonte de dados e ativo que eu posso citar aqui é a sua lista de WhatsApp.
lista de WhatsApp, grupo de WhatsApp, você tem um ativo. As pessoas que entrarem em contato com você no WhatsApp, as mensagens do WhatsApp, o conteúdo dessa conversa, tudo isso vai servir de base para os próximos tópicos que eu vou falar aqui. Mas você precisa entender o que a pessoa está conversando, a dor, o desejo, a aspiração, o sonho, o ponto de partida, as reclamações dela. Tudo isso vai ser importante para modelar o contexto do avatar, modelar o perfil do avatar, modelar o perfil da jornada do cliente. E vai servir de base para várias coisas no negócio, né? Para criação de conteúdo, enfim, tem bastante coisa que vai ajudar. Depois, eu também preciso fazer o download da minha lista de e-mails. Nós chamamos de leads. Então, a lista de contatos, de e-mails. Então, quantos e-mails nós temos? Eu acredito que eu tenho mais de 20 mil e-mails aqui. É muita coisa. Então, esses e-mails, eles serão úteis para você fazer e-mail marketing, para você anunciar conteúdo e aquecer essa lista e captar essa lista. Então é uma pessoa que colocou o e-mail dela. Pode ser que ela já desistiu, não tenha mais interesse, mas a ideia pode ter muitas pessoas lá dentro da sua lista de WhatsApp, da sua base de seguidores, da sua base de e-mails, louca para comprar de você. Mas você não chegou até ela. E como é que você vai chegar até ela se você tem uma base muito grande? Através da automação, né? Porque é complicado. Você tem que estar todos os dias. A gente está falando de escala aqui, então precisa chegar muita gente. Então tem pessoas que querem comprar. Tem pessoas que respondem a minha pesquisa dizendo que não sabia que eu tinha o curso. Tem pessoas que acham que eu só sou um blogueirinho, né? Que acham que eu não tenho um produto, não tenho um treinamento. Tem pessoas que realmente não acreditam, né? Então por mais que você tenha falado já na internet, mas tem pessoas que nunca ouviu o que você tem a dizer, tá? E-mail, né? Falei já. Outro ativo, lista de alunos. A sua lista de alunos é o seu ativo é um ativo muito valioso. Por quê? Porque ele já comprou. É o seu público mais qualificado, a sua lista de alunos. Que você pode ligar, que você pode perguntar, que você pode criar um novo produto, que você pode vender de novo. Então a sua lista de alunos, lista de clientes. Enquanto você está preocupado em buscar novos clientes, tenta vender para o mesmo. Tenta vender para o mesmo cliente, é mais fácil. Ele já confia em você. Ele já fez um curso com você. Ele já teve uma transformação com você. Então fica mais fácil de você vender para ele. Ele vai dar ideia de novos produtos. Ele é seu avatar, seu cliente. Então tem alunos que compraram de mim já mais de 1, 2 vezes, 3 vezes. Então eu procuro saber, procuro ligar, procuro conversar com essa pessoa e tento criar produtos para resolver o problema dessas pessoas. Por quê? Porque são elas que vão me ajudar, elas pagaram, então são elas que vão dizer os produtos que eu preciso construir. Não necessariamente dizer, Gustavo, faz esse curso, não. Mas o que ela fala me dá insights para eu criar meus produtos. Então, lista de alunos, de clientes. Então, de posse de tudo isso que eu falei, né? Ainda tem uma base aqui que eu não falei, que são as pesquisas, né? Então, vou colocar aqui pesquisa de avatar. Pesquisas, né? Então, ó, você tem as suas pesquisas. Eu faço pesquisa no Google Forms. Então, gera um banco de dados de dores, de sonhos, de ideias, de perguntas, dados demográficos, dados comportamentais. Então, as pesquisas é um banco de dados. Então, eu preciso usar esse banco de dados também. Depois de ter tudo isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu contexto, né? Então, o contexto, ele é a primeira etapa da automação. O contexto, ele vai ditar as regras do negócio. Então, você vai interpretar. Então, a criação do contexto é a etapa mais difícil. Na era da inteligência artificial, quero abrir um parênteses aqui, nós estamos na era da corrida de cavalos. O cavalo é a inteligência artificial. E será exigida de nós 3 grandes habilidades. A primeira é a de criação de contextos para a inteligência artificial.
O mundo muda o tempo todo. A Terra gira em torno do seu próprio eixo, ou seja, o movimento de rotação, e gira em torno do Sol, o movimento de translação, ou seja, muda o tempo todo, clima, estação, épocas, pessoas, ambiente, tudo muda, guerra. Então as coisas estão mudando o tempo todo. E eu preciso, como ser humano, criar o contexto. Não é a IA que vai criar o contexto para mim. Eu preciso criar as regras do meu negócio, eu preciso criar os contextos. Porque é o contexto que vai determinar. Tudo isso que eu falei aqui, quem vai interpretar sou eu. A jornada do cliente, a decisão de compra. E tem a pesquisa também dos alunos, que é uma outra fonte de dados. Então tudo isso vai me ajudar a criar o contexto do meu negócio. E esse contexto, ele é fundamental, porque ele vai dar todas as premissas, as regras fundamentais. Então, por exemplo, é no contexto que você vai encontrar o padrão. Então você tem 1000 respostas ali na pesquisa, mas qual é o padrão ali? Você vai encontrar o padrão. Então o contexto é isso, é encontrar o padrão, é encontrar os tipos de persona. Então vamos supor, 10 pessoas responderam a pesquisa, mas aqui eu tenho 2 personas, aqui eu tenho uma persona, né? A mesma persona respondeu 10 pesquisas. Então é isso que você vai precisar modelar no seu contexto. As personas, as dores, os sonhos, os desejos. Depois de fazer milhares de pesquisas, eu vejo que se repete. Muita coisa se repete. É muito difícil aparecer uma coisa nova, né? Depois de 1000 pesquisas é muito difícil, quando você estiver no seu nicho, aparecer uma coisa nova. Então as coisas vão se repetindo. Então você precisa encontrar esses padrões. Padrões de personas, padrões das perguntas, padrões das dores, padrões dos sonhos, das aspirações, das transformações, padrões das objeções. Então você vai encontrar o padrão de tudo isso. E é esse padrão que vai fazer você bater forte no conteúdo. Quando você vender, aí tem a pesquisa lá dos clientes, a decisão de compra, você vai bater, poxa, o que é que fez esse cara comprar? O que é que fez esse cara seguir a jornada? Então tudo isso vai ajudar para que você faça conteúdos. Por exemplo, eu tenho mais de 3.000 vídeos, quase 4.000 vídeos na internet. Quais foram os conteúdos que mais contribuíram para a pessoa fazer a sua decisão de compra? Que fez a pessoa avançar no funil, que fez a pessoa se conscientizar mais do problema, de se conscientizar mais da solução. Então vou focar nesses tipos de conteúdo. Tem conteúdo que nem visualização deu. Tem conteúdo que deu muita visualização, mas não gerou consciência, então preciso tirar. Eu preciso saber quais são as métricas que vão contribuir para as pessoas comprarem, para as pessoas se conscientizarem do problema. Tem muita gente que tem um problema, mas não sabe que tem um problema. A pessoa desejar resolver o problema, conhecer minha solução e comprar de mim. Quais foram os conteúdos que mais contribuíram para essa jornada? Então, a automação vai me ajudar a encontrar e ter essa inteligência. Então, depois de ter esse contexto, depois de ter toda essa base, né? O padrão, o contexto, as premissas principais do meu negócio, eu vou fazer a segunda característica, que é criação do modelo. Eu vou criar a minha regra, né? Então o modelo, qual é o modelo? Então eu vou fazer um modelo. E esse modelo, ele vai servir de base para o meu agente. E aí esse agente é um software, né? É um software que você pode contratar, que você pode construir, mas o modelo é como se fosse uma biblioteca, entende? Então o modelo, ele é feito baseado no contexto. E o agente, ele é feito baseado, ele funciona, na verdade, com base no modelo, né? E o modelo, ele é treinado com base no contexto. Então, essas 3 habilidades serão necessárias. Criação de contexto, criação de modelo, né? Treinamento de modelo e a criação de um agente. Na criação de um agente, você pode se dar o luxo de contratar, mas aí você vai ter que se render às regras daquele agente, né? Enfim, funciona desse jeito. Eu vou precisar criar o contexto, criar o modelo, criar o meu agente, ou contratar o meu agente de inteligência artificial, de automação. Depois, eu vou
fazer a jornada de compra conceitual. Então, depois que eu tenho ali toda essa estrutura, qual é a jornada de compra? Então, eu vou revisitar o meu contexto. Qual foi a jornada de compra? Passo 1, o cliente faz isso. Passo 2, o cliente faz aquilo. Passo 3, ele faz aquilo. Quanto tempo leva entre um passo e outro? Qual é o tempo médio? Porque eu também não vou pegar no pescoço do meu prospecto, do meu potencial cliente, e vou dizer, compre agora, o tempo é hoje. Não, eu não posso fazer isso. Eu preciso respeitar a jornada dele. O que eu preciso fazer é fazer conteúdos, engajar com ele, para reduzir o tempo. Reduzir o tempo entre as etapas de compra na jornada dele. Eu não posso tirar o cliente da jornada dele. Isso é um erro que eu cometi algumas vezes. Então, por exemplo, tem alguém andando na rua. Imagina que você está andando na rua. Vamos falar você, né? Ficar melhor. Você está andando na rua. E aí, você está indo para o supermercado. Aí chega alguém e interrompe você. Não é chato? Você foi interrompido da sua jornada até o supermercado. É muito ruim quando alguém nos interrompe no nosso objetivo. Eu estou indo ao mercado. Eu não quero que ninguém me interrompa na minha jornada de ir até o mercado. Então essa jornada, ela pode ser facilitada. E aí, se for facilitada, a pessoa, né, você vai, poxa, fulano me ajudou no supermercado. Poxa, fulano pegou um carrinho aqui para me ajudar. Eu quero fazer minha feira, não trouxe meu carrinho, não trouxe minha sacola e fulano trouxe. Então ele vai achar, poxa, ele está me ajudando na jornada dele, na minha jornada. Então você vai enxergar aquela pessoa como um facilitador, ela está me ajudando aqui. Então ajude a jornada do seu cliente, não atrapalhe. Então você precisa entender, essa pessoa aqui, qual é a jornada dela? É o passo 1, o passo 2, o passo 3, o passo 4, o passo 5. Como é que eu vou saber? Você não tem dados? Você precisa analisar os seus dados para definir isso. Essa persona 2 aqui, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Vou falar de forma mais clara com você. Eu tenho várias personas aqui. Por exemplo, eu ensino, né, minha especialidade técnica, né, eu sou formado em engenharia eletrônica e eu ensino projetos de internet das coisas, inteligência artificial e robótica. Então eu tenho várias personas. Então, por exemplo, uma persona que eu tenho é o hobbyista, que quer fazer por hobby. Eu tenho outra persona, é a persona do professor de robótica, que quer fazer para levar para os seus alunos. Eu tenho uma outra persona, uma persona que é um empreendedor de escola de robótica. Eu tenho uma outra persona, alguém que quer fazer um projeto de TCC. Eu tenho uma outra persona, alguém que quer fazer um projeto para transformar num protótipo, um produto para fazer uma startup. Então, cada um desses aqui que eu falei tem uma jornada específica. Tem uma forma de você atrair, tem uma forma de você se relacionar, tem uma forma de você vender, tem um preço específico de um produto. Né? Então, por exemplo, o hobbyista, normalmente ele paga menos. Por quê? Porque não é um problema para ele necessariamente, né? Já não é um problema muito, vamos dizer assim, pulsante, né? Já alguém que está fazendo TCC, se ele não fizer o projeto TCC, ele não é aprovado, ele não termina a faculdade dele. Então ele tem uma urgência maior. Então as conversas são diferentes. Então eu preciso entender a jornada de cada persona dentro do meu avatar. Isso por exemplo, o meu avatar é o cara que quer fazer o projeto. Mas dentro desse avatar tem várias personas. Tá bom? Depois de fazer a jornada de compra conceitual das personas, eu vou para o próximo passo, que é armazenar todas essas informações no banco de dados inteligentes. Então, hoje está espalhado no Instagram, espalhado no Excel, espalhado no meu WhatsApp. Eu preciso reunir em um lugar só. Gustavo, para que reunir em um lugar só? Porque se eu não reunir todas as informações num lugar só, onde é que meu agente de inteligência artificial, de automação, vai coletar esses dados? Ele não vai coletar. O meu agente ele precisa estar pegando os dados e jogando em algum lugar. Eu preciso automatizar o processo, deixar em malha fechada,
mas eu preciso ter um banco de dados. E esse banco de dados, ele vai reunir todas as informações necessárias desde prospecto de leads até clientes, né? Por quê? Porque ali, se eu fizer um banco de dados, eu consigo calcular a jornada de compra, eu consigo diminuir minha ansiedade. Por quê? Porque eu já sei que aquela pessoa ali, ela demora X meses para comprar. Então não adianta ficar ligando, forçando a barra. Agora, tem pessoas que têm mais urgência, então eu posso ligar para ela. Ela está mais aberta, né, para um contato. Então tudo isso a automação vai me ajudar. Então precisa armazenar num banco de dados, um banco de dados profissional. Depois de fazer isso, eu vou fazer as integrações. Então, se eu quero automatizar, eu preciso integrar com as automações, com as APIs que existem no mercado. E essas APIs, elas precisam se conectar a um banco de dados. Então, perceba que uma coisa está ligada à outra. Então, essa API, ela vai requisitar da onde? Do meu banco de dados. E esse banco de dados tem as informações que eu coloquei lá, baseado no contexto, nas minhas regras de negócio. Então, ele vai pegar do lugar correto, a informação refinada, né? Não vai pegar informações aleatórias e genéricas. São informações do meu negócio. Então, eu preciso integrar as ferramentas de agentes de IA ou de automação que existem nas plataformas. E essas plataformas podem ser Facebook, pode ser Instagram, pode ser o ManyChat, pode ser Hotmart, né, as ferramentas de compra e de venda. Então você vai pegar todas essas informações e elas vão se integrar com o seu banco de dados para que você faça as automações e requisições. Né? Requisições é coleta de dados e upload e download de dados. Então você vai colocar dados no banco de dados, vai tirar dados e vai ler, né? Vai ler e escrever no seu banco de dados. Então isso são as requisições. Então, vamos lá, vamos continuar. Então depois que você fez essas integrações, então essas integrações o cliente comprou o seu produto, ele já tem que entrar no seu banco de dados. A pessoa cadastrou um e-mail no seu evento, já tem que entrar no seu banco de dados. Já tem que entrar dentro do próximo tópico, dentro do seu fluxo, da sua rotina de automação. Então, ele já tem que entrar numa lista específica. Por quê? Porque hoje eu faço tudo manual. E aqui você vai aprender as técnicas de como fazer isso de forma automatizada. Né? Então, eu preciso estruturar rapidamente isso no meu negócio. E eu vou estruturar e vou trazer aqui para você para mostrar os aprendizados. Tá bom? Então, precisa ter essa rotina de automação. E depois que você implementar essa rotina de automação, existe uma ferramenta muito poderosa chamada N8N, né? Então, N8N. Então, você vai utilizá-la para que ela integre todas as ferramentas, né? Então, por exemplo, tem o Hotmart, tem o Facebook, tem o Google, tem a planilha. Então, ele vai automatizar tudo, ele vai integrar tudo. E vai fazer com que a sua rotina que você estabeleceu, baseada nas suas regras de negócio, baseada no seu contexto, baseada na jornada do cliente, trabalhe ali. Tá? Depois do N2N, você também tem outras ferramentas como o ManyChat, você pode usar também. E aí depois você vai escalar com os anúncios. Né? Então você já criou a sua base ali da automação e depois você injeta dinheiro nos anúncios e esteja preparado para receber os clientes. Então, depois que você criou toda a sua automação e ela funcionou, você vai fazer um protótipozinho ali de automação, ela funcionou, aí você agora vai injetar dinheiro para trazer mais prospecto, vai criar conteúdo para relacionar com toda essa base da audiência, esse conteúdo gravado, conteúdo live. E aí você vai entregar aqui, a entrega, né? Aí tem que ter uma equipe para lhe ajudar a entregar. Que a equipe no primeiro momento vai ser equipe, só você, mas depois é importante você
aproveitar a quantidade de dinheiro que entrou para ir contratando as pessoas, que vai ser uma próxima etapa. Por quê? Porque a automação vai gerar mais resultado, vai gerar mais clientes, vai precisar de mais suporte, tá bom? Então se prepare, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo e ao longo dos próximos vídeos aqui eu vou trazendo as técnicas e as dicas, né, que eu vou implementando aqui. Então o passo seguinte que eu vou implementar é a coleta de dados das empresas. Então eu vou pegar toda a minha base aqui. Eu vou criar uma base bem gigante aqui, base L Gustavo. Vou criar a base com todas as informações, tá? Então o próximo passo é isso, beleza? Valeu, eu te espero no próximo vídeo.